Especial Independência ou Morte. Independência ou Morte. A decisão de Dom Pedro em não aceitar as ordens de Portugal traz um novo tempo para o Brasil. Quando Lisboa envia os últimos decretos, o futuro imperador está à margem do Riacho Ipiranga, em São Paulo. O documento torna o regente sujeito às autoridades da corte portuguesa. Júnior César, historiador e doutorando do PPGH da UERJ, diz que Dom Pedro não reage bem à tentativa da corte de rebaixá-lo a um simples governador. Exatamente porque a ideia dessa corte é colocar o Brasil num patamar político menor em relação a Portugal. Essa tentativa de diminuir o poder de Dom Pedro I, ela acontece a partir de uma revolução liberal na cidade de Porto, que tenta recolonizar o Brasil e voltar a explorar o Brasil enquanto colônia. Você já tem um longo processo de fortalecimento do poder das elites aqui, né, e elas não querem perder isso. Irritado, sem aceitar as ordens e disposto a reescrever a história, com apoio popular e a orientação de José Bonifácio, Dom Pedro toma uma decisão ainda mais radical, como destaca o historiador Júnior César. A decisão é romper politicamente com Portugal. Isso vai acontecer no dia 7 de setembro de 1822, é quando ele vai proclamar a independência do Brasil em relação a Portugal, e quando ele retorna ao Rio de Janeiro, porque isso aconteceu na cidade de São Paulo, ele é aclamado imperador e coroado com o título de Dom Pedro I em 1º de dezembro de 1822. Durante muito tempo, os livros descreveram a independência com Dom Pedro montado no cavalo, espada em punho, rodeado por centenas de soldados. A verdade é que o grito do Ipiranga, independência ou morte, não aconteceu exatamente assim, como explica a historiadora, escritora e socióloga Lília Schwartz. O grito do Ipiranga ele não ocorreu. Dom Pedro, ao que tudo indica, se encontrava às margens do Ipiranga porque não estava bem nas suas condições intestinais e, como não era uma viagem oficial, ele não estava com roupas oficiais, não havia aquela cavalaria toda, não havia aquela cerimônia toda. Na verdade, Pedro recebe as cartas, uma carta de Bonifácio, uma carta de Leopoldina, e volta para a corte. Aí sim, quando ele chega à corte, é que o 7 de setembro se confirma, né? Essa imagem, inclusive é tema do nosso hino, né? Do hino nacional, ouviram do Ipiranga as imagens clássicas, é uma imagem muito construída por uma historiografia romântica que pretendia elevar o momento da independência. A independência do Brasil foi assinada no Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro, onde hoje funciona o Museu Nacional. Esta semana, o prédio foi atingido por uma tragédia. Um incêndio sem precedentes destruiu o acervo com 200 anos de história. O sociólogo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rogério Battistini, relata que o Império eleva a colônia ao status de metrópole e torna o Brasil uma sociedade política independente. Mas isso não refletiu na vida interna da sociedade colonial, dividida entre senhores e escravos, como se nós tivéssemos dois países. Um país legal, das leis, do direito e do estamento político, que era uma transplantação portuguesa, e embaixo dele o mundo colonial funcionando sem perceber que havia mudado a ordem. Então, a Revolução da Independência parecia mais uma restauração da ordem do que uma revolução política de fato. O que vem a seguir é um amadurecimento da política interna. A democracia que nos tornamos em 518 anos de história é reflexo do que vivemos desde o tempo dos índios, passando pelo reinado, monarquia e a república. O que somos como jovem nação, ainda hoje, é um processo constante de transformação, como analisa o sociólogo Peter Lacerda. A gente tem que entender que a nossa história é essa, que a gente está caminhando para um amadurecimento. Esse amadurecimento não também chega sem calos, não chega sem luta. A gente lutando e agindo em prol de uma coletividade, que a gente vai conseguir chegar aonde nós queremos e aonde nós também merecemos, como sociedade.
Esta série especial, Independência ou Morte, produzida pelo Departamento de Jornalismo da Rádio 93 FM, tem produção, reportagem e edição de Juliano Medeiros, trabalhos técnicos de Jair Cardoso, revisão histórica de Maria Marta Duarte. Especial Independência ou Morte. Independência ou